Na semana passada eu trouxe então a importância de a gente aprender a se observar. Como é que eu me torno um observador de mim? Nessa semana eu quero que a gente consiga então perceber como é que a gente consegue se colocar acima do pensamento. Observar qual é o tipo de pensamento, qual é a qualidade desse pensamento, como que a gente pode então aprender cada vez mais a tomar as rédeas da nossa mente que mente e sair daqueles devaneios, daquela compulsão toda, daqueles 80 de 40, 60 mil pensamentos que a gente tem por dia, que eles levam para o julgamento, esse julgamento leva para uma emoção e eu retroalimento aquele pensamento. Opa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a tomar consciência de tudo isso. Começar a perceber o que é esse pensamento, qual é a qualidade, da onde que ele vem, por que ele existe. É mais ou menos como tinha do Globo Repórter, né? De que ele se alimenta, onde mora, como ele sobrevive. Então mesmo a gente tem que fazer sobre essa parte sobre nós, sobre essa observação do nosso pensamento. Começar a compreender um pouquinho mais da onde que vem essa ideia, por que eu estou com essa ideia, onde é que eu olhei isso daqui, o que me faz repetir isso novamente. Então, se tu gosta de autoconhecimento, se tu gosta de conhecimento, de te perceber cada vez mais, sair dessa compulsão toda, começa a te inscrever aqui no canal, segue, comenta, compartilha com outras pessoas, para que a gente possa junto, nessa jornada maravilhosa, aprender a se conhecer mais. E eu estou explorando cada vez mais, toda terça-feira eu trago um pouquinho mais desse conteúdo do Poder do Agora, do Eckhart Tolle, onde traz esses aspectos, de destrinchando aos pouquinhos, a gente ir fazendo cada vez um pouquinho dessa jornada, um pouquinho dessa maratona, ouve o conteúdo, deixa ele se sedimentar dentro de ti, coloca em prática alguma coisa, testa por uma semana, na outra semana tu ouve mais um passinho, assim a gente vai acostumando o nosso ego imaturo, não faz uma coisa de supetão de uma vez, a lo louco assim, que tenha que aprender calma, tem que ser de uma forma devagar, gradativa, para que isso seja sólido, para que isso tenha força e sustentação para todo o nosso outro restante de crescimento. Por isso que eu digo, eu trago sempre nos meus trabalhos de atendimento individual e de grupo, nós temos 3 grandes etapas. Eu preciso primeiro aprender a me observar, mais ou menos como eu estou ensinando vocês através do Poder do Agora. Para depois eu aprender a me amar, aprender a me valorizar, aprender a me respeitar, para depois então eu poder ter autorresponsabilidade. Tendo autorresponsabilidade, eu começo a ter uma independência emocional dos meus pais e uma independência emocional dos outros e começo a compreender um dos 4 compromissos do Dom Miguel Ruiz, de que nada é pessoal. E aí eu começo a me tornar cientista de mim, percebendo como eu posso trazer o melhor e como eu posso evoluir e como eu posso praticar cada vez mais a lei do espelho, onde tudo que está fora também está dentro de mim, é um reflexo de mim. Bora, vamos lá mais um pouquinho então? Então a iluminação, né? Como é que a gente pode se elevar acima do pensamento? Aí ele traz sempre nessa forma muito bacana de perguntas e respostas. O pensamento não é indispensável para sobrevivermos nesse mundo? E o Eckhart responde, nossa mente é um instrumento, uma ferramenta. Ela está ali para ser usada em uma tarefa específica e depois ser deixada de lado. Mais ou menos como o computador, como a Siri, como a Alexia, como um aplicativo no celular. Eu devo utilizar aquele aparelho, aquele equipamento para me dizer o que é para fazer. Eu uso a calculadora para me trazer o resultado de alguma coisa. O mesmo nós devemos utilizar a nossa mente. A questão é de que nós vamos dando tanto poder a ela, como por exemplo uma inteligência artificial, de que ela começa a se julgar mais importante e a querer mandar em nós. E eu preciso, opa, baixa tua crista aqui, tu é só uma operação, só um operador, só uma fonte de processamento de dados. Não és tu que manda em mim, sou eu que mando em ti. Eu decido quais são os dados que eu vou inserir, qual é a conta que eu quero fazer, qual é o lembrete que eu quero que tu faça em mim, e eu vou decidir se vou fazer aquilo ou não. Essa é a inversão fantástica e fundamental que nós precisamos fazer. Então, sendo assim, eu poderia afirmar que 80%, 90% dos pensamentos não só são repetitivos e inúteis, mas, por conta de uma natureza frequentemente negativa, são também nocivos. Por quê? Porque, vamos lá, o que acontece, gente? É que nem o algoritmo das redes sociais. Aquilo que eu vou olhando, eu vou tendo mais atenção. Eu passei de 3 segundos um determinado conteúdo, o algoritmo entende, opa, esse conteúdo é bom, eu vou colocar mais para ele. Então, mesmo num pensamento, tu teve um pensamento, minha esposa, meu marido tá me traindo. Nossa, porque o fulano foi muito grosseiro. Porque o Beltrano tem uma outra atitude, eu acho que meu trabalho, eu acho que eu vou ser demitido. Aí aquele pensamento vem, o que acontece? Eu começo a nutrir cada vez mais possibilidades para aquilo lá. Algumas vezes eu acabo tornando a profecia autorrealizável. Nossa senhora, fulano vai me demitir. Então eu começo a fazer cada vez mais atividades e eu enxergo sempre isso. Da mesma maneira, tão simples a gente vê quando a gente quer algo positivo. Quando tu quer comprar uma bicicleta, um carro, um presente, um artefato,
tu começa a enxergar aquele artefato em todos os lugares, correto? Por quê? Porque aquilo está no teu foco. O mesmo a gente faz sem notar dos aspectos negativos. E só que aquilo nos consome uma energia. Então, se eu venho de uma família que é crítica, julgadora, que adora valorizar o problema, é óbvio que eu vou, de alguma maneira, querer fazer isso de novo. Por quê? Porque é um padrão, é um ciclo. E aí, para eu me sentir pertencente, eu estou repetindo esse padrão. Eu preciso aprender a observar. Opa, será que eu quero realmente isso? Será que essa é a única maneira? Será que eu devo continuar esse padrão? E se eu fizer diferente, por que eu faço isso? E por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou repetindo isso? Por que eu estou nessa negatividade? Por que a minha mente está pensando isso? Aonde eu vi isso? Assim a gente começa explorando, aí desvendando esses arcabouços que nós temos dentro de nós, de hábitos, de padrões internos. Então observe a sua mente e verificará como isso é verdade. Essa atitude causa uma perda significativa de energia vital. Por quê? Porque vai nos drenando, gente. Vai nos drenando. É como se eu tivesse um copo e esse copo tivesse um furinho. É o que eu percebia quando eu fazia reiki. Chegava as pessoas lá para mim sugadas, vazias, murchas, feito maracujá de gaveta. Ela aplicava o reiki, enchia. Só que o que acontecia? Ela tinha pequenos pensamentos e esses pensamentos eram como drenos. E esses pequenos pensamentos repetitivos não faziam ela sair daquilo lá. Por isso que eu saí para buscar um pouco mais sobre autoconhecimento, sobre constelação, pétro, sobre neurociência, sobre compreender essa lógica toda do porquê que a gente faz isso, para então poder ajudar a atuar na concepção daquilo que estava drenando a pessoa. Porque todos nós temos a capacidade de nos regenerar e de mudar. É apenas um hábito que foi criado de uma maneira equivocada e que a partir do momento que eu paro e presto atenção de que ele pode me prejudicar, eu posso mudar. Nós temos a neuroplasticidade, que é a nossa capacidade de criar novas e infinitas possibilidades de conexões que não aquela que a gente está fazendo. Então esse tipo de pensamento compulsivo é, na verdade, um vício. O que caracteriza um vício? Simplesmente não termos mais a opção de parar. O vício parece mais forte do que nós, proporciona ainda uma falsa sensação de prazer, um prazer que quase sempre se transforma em sofrimento. E aí a gente começa a perceber, né, nesse vício, o aspecto do pertencimento. Quem na minha família fazia isso? Meu pai, minha mãe. Por que a gente acaba se tornando viciado nesse tipo de pensamento? Porque são hábitos, padrões comportamentais que nós enxergamos como sendo algo normal, regular. E nessa situação a gente acaba fazendo. Me lembro que na minha família sempre tinha isso, de julgar, de criticar os outros. Eu tive que aprender a me observar, aprender a tomar consciência de mim, para perceber, opa, mas qual é o ganho nisso? O que eu estou ganhando simplesmente julgando e querendo que a outra pessoa mude? Eu vou criar muito mais frustração, ao invés de eu criar uma possibilidade de observar em mim, né, como a lei do espelho, o que é aquilo que fora está me incomodando, como eu posso mudar em mim. E quando eu passo então a perceber de que eu tenho condições de mudar em mim, não me interessa se a outra pessoa mudou ou não mudou, mas aquela concepção serviu para o que era necessário para mim. E a partir do ponto que em mim eu mudei, aquilo no outro deixou de me perturbar. Eu posso ter compaixão, eu posso ter inclusive a oportunidade de ensinar dizendo: caramba, olha só, eu sei o que tu tá passando, eu sei o que tu tá sentindo. Eu já vivi isso, eu já agi assim, mas eu escolhi fazer diferente. Tu queres continuar dessa maneira? Quem sabe tu fazer diferente também. E aí a gente pode estar auxiliando e percebendo, né, como Cristo fazia. Ah, tu queres ajuda? Então levanta-te, estás curado, estás ajudado. Não queres ajuda? Permaneça onde estás. Então é o mesmo que a gente tem que fazer também. Às vezes aquela outra pessoa não quer, ela quer continuar sapateando no barro ali, quer continuar sofrendo naquilo. Escolhas. Vai levar mais tempo para sair daquele buraco? Paciência. É a jornada dela, é o tempo dela, é a capacidade de desenvolvimento dela. Então, por que temos de ser viciados em pensar? Porque estamos identificados com esse processo, já que a percepção do eu interior tem origem no conteúdo e na atividade das nossas mentes. Acreditamos que deixaríamos de existir se parássemos de pensar. No processo de crescimento, construímos uma imagem mental de nós mesmos. É o que no Petrarch chamava da autoimagem idealizada. Eu tenho aquela autoimagem idealizada, nossa, eu sou fodástico, eu sou bom, eu sei de todos os conteúdos e tudo mais. E quando eu começo a entrar em contato com isso, ou quando alguém me diz algo diferente, vamos lá, lei do espelho, se o outro te disse que aquilo, e se doeu, pega que é teu. Mas o meu ego imaturo, que ele está naquele processo de pensamento, o que ele prontamente vai fazer? Ele vai arranjar uma desculpa para desqualificar aquilo que a outra pessoa está dizendo. Ao invés de parar e
analisar, peraí, só um pouquinho, se tiver verdade nisso. Realmente, neste momento, nessa atitude, esse comportamento, eu não entreguei o meu melhor. É verdade isso daqui. Mas me dá uma aflição de assumir? Pois é, porque o meu ego imaturo com medo. Por quê? Porque ele acha que se assumir isso para outra pessoa, a outra pessoa vai deixar de amá-lo, vai deixar de ter atenção. Mas, na verdade, é tudo que a outra pessoa quer para continuar te amando, é de que tu observe essa questão e verifique para a mudança do teu processo, não para ela. Porque ela está enxergando, assim como a gente estava enxergando aquela pessoa de que ela podia mudar e ser melhor, ela está enxergando de que nós temos essa capacidade de mudança. Somente nós estamos presos no véu daquilo ali. Então, quando a gente começa a ir percebendo esse grande jogo, a gente vai entendendo cada vez mais essas leis universais do planeta, que, por exemplo, a gente estava em um plano de prova e expiação. O que é prova e expiação? Ou eu estou causando, ou estou sofrendo aquele aspecto de evolução, ou eu estou vendo nas pessoas ao meu redor para que isso desperte algo em mim para que eu possa mudar. Só que a gente é tão criado num automático, numa reatividade externa, numa dependência da aprovação dos outros, num ter que fazer para provar para os outros, que eu não paro a observar o eu, e o eu é o que tem o ego traz o indivíduo. Então toda essa evolução da consciência, ela só acontece através da minha experiência, da minha observação, da minha capacidade de ver aquilo, de ver, ok, como eu posso fazer diferente? E tudo no universo, ele se harmoniza. À medida que alguém não cumpre aquela atividade, vai surgir outra pessoa para gerar o equilíbrio. Mas eu vou ficar sapateando naquele ponto. É o mesmo que no colégio, né? A gente vai lá, a gente tem a reprovação por conta de uma determinada disciplina. Hoje existe como é que é a função de tu passar, mas fica com a pendência, né? Cadeira pendente, aquela dependência de tal disciplina. Tu pode ir cursando o restante, mas tu precisa melhorar aquela disciplina. O mesmo acontece com as nossas emoções. A gente precisa continuar a evoluir, mas a gente precisa ir percebendo alguma emoção que outra que ela pode continuar amadurecendo. Então, no processo de crescimento, construímos uma imagem mental de nós mesmos, que é a autoimagem idealizada, baseada no condicionamento pessoal e cultural. Podemos chamar isso de fantasma do ego pessoal. É outra opção, né? Consiste em uma atividade mental que só pode ser mantida através do pensar constante. E aí, gente, pessoas como eu, por exemplo, que tem TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, essa hiperatividade me deixa cada vez mais num pensar constante. E eu estou o tempo inteiro analisando. Então eu precisei fazer um esforço a mais, e o grande barato foi isso, para que assim eu pudesse entender também a necessidade de um espectro maior de pessoas. Tanto aqueles que têm facilidade para observar, quanto esses que se distraem, quanto eu. Então, de ter uma dificuldade a mais para eu aprender a me observar, para ver, ok, por que eu estou com esse pensamento? Da onde veio esse pensamento? Aonde eu quero chegar com esse pensamento? O que é verdade nisso? Aí, às vezes, quando é um pensamento negativo, eu verbalizo ele, eu trago, eu escrevo ele, para que eu possa ouvir e perceber, tá, ok, qual é a emoção que eu tenho que sentir? Aí eu vou lá na minha playlist do YouTube, aqui do YouTube, Liberte-se com o Ho'oponopono Emocional, e vejo qual é a emoção, atitude e comportamento que eu tenho que sentir. Vou lá, sinto aquela emoção. Uau, foi fantástico. Meu corpo, mais uma vez, aquele pensamento serviu de gatilho para eu poder experienciar no meu corpo. E agora que eu liberei, eu posso voltar a deixar esse vazio me dominar para eu então servir a serviço dessa grande consciência, mas de uma forma criativa e não reativa com esse pensamento maluco na cabeça. A palavra ego tem sentidos diferentes para as pessoas diferentes, mas aqui significa um falso eu interior, criado por uma identificação inconsciente da mente. Por isso que eu digo que, na verdade, não é exclusivamente ego. Ego, para mim, como diz o dicionário, é o que traz o indivíduo, a individualização. Aí eu tenho um ego saudável, um ego maduro, e um ego não saudável, um ego imaturo. O que é o ego imaturo? É o ego, esse que está com essa memória, digamos assim, de identificação com todos os meus registros e reações do 0 aos 7 anos de idade. Então eu estou num piloto automático de criança. O que é o ego adulto? É o ego que eu consigo ter consciência, eu consigo ter disciplina, eu consigo conhecer as minhas 5 emoções básicas, que são tristeza, alegria, apatia, nojo, raiva e surpresa. Então eu consigo sentir essas minhas emoções básicas, saber o papel delas e eu tenho elas reguladas dentro de mim para que eu possa conhecer todo o restante de emoções e assim eu ir trabalhando em mim.
Assim eu ir percebendo que cada situação não é que eu vá morrer ou que eu tenha que provar para o outro aquilo ali. Cada situação eu posso ouvir, onde eu posso crescer, onde o outro pode ter uma opinião, eu tenho a minha opinião, a gente pode fazer 1 mais 1 se tornar 3, crescendo junto nesse grande todo. Então, para esse ego, o momento presente dificilmente existe, principalmente para o ego imaturo, porque o ego imaturo ele quer apenas ser satisfeito, saciado, e ele não quer entregar nada. Ele acha que a vida deve para ele, todo mundo deve entregar alguma coisa para ele, e ele faz assim, ó, em reciprocidade, já que todo mundo fez, tô aqui sem nada para fazer, vou fazer alguma coisinha. E assim faz, o mínimo já acha que fez um calhamaço de coisa. Só o passado e o futuro são considerados importantes. Vive muito nessa nostalgia do passado e na ansiedade do futuro. Essa é uma total inversão da verdade, explicada porque, para o ego, a mente não é totalmente funcional. O ego está sempre preocupado em manter vivo o passado porque pensa que sem ele seríamos ninguém. Por quê, gente? Porque esse ego imaturo está baseado nos registros dos 0 a 7 anos de idade. Então, se eu deixo de ter esse passado, como é que eu vou existir? Porque ele não está no agora, ele não está percebendo que agora é diferente, que agora ele tem outro corpo, que agora ele tem outras experiências, que agora ele pode ter outra opinião. Ele está baseado naquilo que ele viveu, principalmente dos 0 a 7 anos de idade. Então, ele tem que manter vivo tudo aquilo lá, as dores e às vezes as alegrias, mas principalmente as dores. Aqui nós sabemos ninguém. E projeta no futuro para assegurar a continuação de sua sobrevivência e buscar algum tipo de escape ou satisfação. E aí, nessa situação do futuro, não é bem um futuro que ele acredite em qualquer possibilidade. É um futuro baseado nas experiências que ele teve no passado, o que é pior. Ou seja, ele não acredita que, se alguma vez um carro veio, ou se alguém veio e te bateu, não, isso vai acontecer de novo, de novo, de novo. Ele fica revivendo sempre essa mesma situação. Então ele diz assim, um dia, quando isso ou aquilo acontecer, vai ficar bem, feliz e em paz. E aqui é aquela função também, né, de que eu abro mão hoje da minha vida para ter uma felicidade futura. Só que eu invisto toda a minha vida para ter dinheiro e lá adiante eu vou ter o dinheiro para ter saúde, para ter qualidade de vida. Não, gente, a gente precisa ter o equilíbrio dos dois sempre. Então, mesmo quando o ego parece estar preocupado com o presente, não é o presente que ele vê, porque constrói uma imagem completamente distorcida a partir do passado, como eu acabei de dizer. Ou então reduz o presente ao meio para obter o fim desejado, um fim que consiste em um futuro projetado pela mente. Então é sempre assim, lá quando eu me aposentar eu vou ser feliz, quando eu tiver um carro eu vou ser feliz, quando eu tiver uma casa eu vou ser feliz. Não, nós estamos aqui para ser feliz agora. Vive esse agora e quando tiver essas situações tu vai ser mais feliz também, porque a nossa felicidade não está em ter pessoas para eu me relacionar, ter um lugar para eu viver, ter uma casa para eu, ou bens para eu, ou ter o status social. E sim experienciar isso tudo. Experienciar as pessoas que eu estou me relacionando, experienciar os lugares onde eu estou vivendo ou viajando, experienciar os bens que eu tenho, casa, carro, patrimônio, seja lá o que for, experienciar o status. Se eu estou rico, se eu estou pobre, se eu sou o CEO, se eu sou apenas um outro colaborador, experienciar tudo isso. Tudo isso é o que vale no grande desenvolvimento. Então observe a sua mente e verá que é assim que ela funciona. O momento presente tem a chave para a libertação, mas você não conseguirá percebê-lo enquanto você for identificado com a sua mente. Por isso que é tão importante a gente aprender a se desidentificar dela. Então, aí ele traz aqui, a pessoa trouxe uma outra afirmação e ele responde, né? O predomínio da mente é apenas um estágio na evolução da consciência. Precisamos urgentemente passar ao próximo estágio, senão seremos destruídos pela mente, que se transformou em um monstro. Ele ele vai falar sobre isso mais adiante com mais detalhes. Pensamento e consciência não são sinônimos, ok? Pensamento e consciência não são sinônimos. O pensamento é um pequeno aspecto da consciência. O pensamento não consegue existir sem a consciência, mas a consciência não necessita do pensamento. O que significa isso, gente? O pensamento é aquele meu ato de estar trazendo uma ideia. Vamos lá, eu tenho uma ideia. Essa ideia foi para um julgamento. Esse julgamento me levou a uma emoção. Como é que eu tomo consciência dessa emoção? Eu trago para o meu corpo, eu saboreio ela. Aí eu tenho consciência, porque eu estou 100% presente, estou pedindo ajuda para o meu corpo para que eu possa materializar isso. Então, por exemplo, o que é a diferença de pensamento e consciência? Eu estou lá naquele exemplo do aprender a dirigir.
ok? Então eu vou lá, vou aprender a dirigir. Eu posso ter feito um download de como é dirigir, ou, de novo, pensamento e consciência no filme da Matrix. O Neo no filme do Matrix, ele teve o pensamento, fez o download de Kung Fu. Ok, eu sei agora Kung Fu. Quer dizer, tu acha que tu sabes Kung Fu. Tu tem todo o pensamento. Aí ele começou a lutar com Morpheus, e à medida que ele ia lutando, ele ia tomando consciência daquilo que ele poderia realmente fazer. Ele tinha toda a teoria na cabeça dele, mas a prática ele não sabia. Essa é a diferença de pensamento e consciência. Então eu posso ter a consciência algumas vezes sem nem ter tido o pensamento. Não, eu simplesmente começo a fazer aquilo e aí eu vou percebendo. Como o artista quando ele vai forjar algo também, vai esculpir algo, ele pega simplesmente, ele já tem o pensamento daquilo. À medida que ele vai fazendo, ele vai compreendendo a forma de materialização daquilo, para que ele possa então chegar ao final, saber que todas as atitudes, comportamentos, movimentos levou ao resultado deste boneco, desta obra de arte. Então a iluminação significa chegar a um nível, um nível acima de pensamento, e não em ficar abaixo dele, ao nível de um animal ou de uma planta. No estado iluminado, continuamos a usar as nossas mentes quando necessário, mas de um modo mais focalizado e eficiente, de um modo mais assertivo. Eu percebo o que eu quero fazer, eu coloco a minha mente ali em pauta exatamente para realizar essa atividade. E eu não fico com dúvida daquilo, eu vou simplesmente realizando a atividade até eu ter plena consciência daquilo. Ok, eu consegui realizar isso. Assim, utilizamos as mentes como objetivos práticos. Não ouvimos mais o diálogo interno involuntário e sentimos uma enorme serenidade interior, uma paz de saber, como Thomas Edison, que cada vez que ele estava ali mexendo, lapidando, forjando aquela lâmpada para que ela se tornasse uma lâmpada, por mais que ele dissesse, não, tu vai errar, tudo mais, ele dizia, não, não é questão de eu errar ou não. Eu posso estar descobrindo como não chegar onde eu posso chegar, mas eu sei que é possível, eu já vislumbrei a ideia disso, agora só preciso ir realizando experimentos para chegar. Então, o mesmo nós temos que fazer conosco. Ao invés de simplesmente eu fazer algo para o externo, eu tenho que fazer para eu ir percebendo como eu posso ir adiante, de novo, e de novo, e de novo. Como o filme que eu trouxe lá no Eutônia, né? A Tônia, todo mundo sabia fazer a pirueta, aquela duplo invertido, girar duas vezes e cair de costas. E ela queria fazer o triplo. E ninguém conseguia fazer o triplo, ela foi lá, treinou, passou 10 anos treinando até ela conseguir fazer o triplo. E ela ficou durante um bom tempo sendo a única pessoa que tinha feito aquilo. Então, olha quanto é importante a gente perceber, ter a ideia e eu ir praticando. Vou caindo, mas eu vou buscando sempre de que outra forma, até eu acertar. Então, quando usamos de fato as nossas mentes, e em especial quando necessitamos de uma solução criativa, há uma oscilação de segundos entre o pensamento e a serenidade, entre a mente e a mente vazia. O estado de mente vazia é a consciência sem pensamento. Só assim é possível pensar criativamente, porque somente desse modo pensamos de alguma forma real. Assim eu estou permitindo aquele como... quem é o nome do autor? Me fugiu agora o nome do autor, que falava sobre o ócio criativo. Eu estou dando a possibilidade daquele vazio, por isso que às vezes quando a gente está saturado de algo, eu preciso fazer uma outra atividade, para que ali venha um insight, plim, surge aquela ideia mirabulosa e eu volto para então realizar. Eu preciso dar esses momentos de folga, para que nessa folga o meu inconsciente possa me trazer alguma ideia em conexão com essa grande consciência maior, e aí então eu realmente poder testar mais isso. Então, o pensamento sozinho, quando não mais conectado com a área de consciência, que é muito mais ampla, ele rapidamente se torna árido, doentio e destrutivo. Ele fica simplesmente ali correndo atrás do rabo naquela situação de que tem que resolver. E aí eu só consigo, sem sombra de dúvida, ter cada vez mais problemas dentro de mim. Então a mente é, em essência, uma máquina de sobrevivência. Ela executa. Vocês têm que gravar bastante isso. A mente executa a operação que eu dou. Então quando a mente que mente está no piloto automático, eu tenho que dizer, opa, quem manda aqui sou eu. Psst, psst. Vamos lá. Ah, tu tá falando demais? Anota tudo que ela tá falando, verbaliza para que tu possa então sair daquela compulsão, daquele vício e começar de novo a dominar a tua mente. Então a mente, ela executa muitas coisas boas quando, por exemplo, se ataca e defende outras mentes. Coleta, armazena e analisa informações, mas não é nada criativa. Todo artista verdadeiro, quer tenha ou não consciência disso, ele cria a partir de um lugar de mente vazia.
de mente vazia, que se origina de uma serenidade interior, de uma calma, de uma leveza, de uma tranquilidade, ele se coloca como um veículo da criação para que a criação possa trazer uma ideia e ele simplesmente manifestar. Como quando eu aprendi com o Reiki, eu sou só um veículo para emanar a energia não vai partir de mim. Eu estou a serviço dessa energia que vem da grande consciência e eu emano para aquela outra pessoa. Ponto. O mesmo é o nosso processador à mente. Eu vou receber uma ideia, vou fazer um download da grande nuvem, vou processar toda essa informação e depois eu vou fazer um upload para a grande nuvem. A mente, então, dá forma ao impulso criativo ou insight. Então, o pensamento é apenas uma parte secundária da fase breve e decisiva do ato criativo em si. Que mais aqui? Então, quanto mais aprendemos sobre o funcionamento do corpo, mais percebemos que como é vasta a inteligência que age dentro dele e como sabemos pouco a respeito disso. Quando a mente se relaciona com o corpo, transforma-se na maravilhosa ferramenta. Serve, então, alguma coisa maior do que a ela mesma, ok? Então aqui hoje eu queria trazer só mais esse conteúdinho. Na semana que vem nós vamos estar trazendo então a reação da mente e o corpo e vamos explorar um pouquinho mais esses aspectos para que a gente possa reforçar aquele outro conteúdo fantástico que eu trago toda segunda-feira aqui também, a linguagem do corpo, quanto esses nossos pensamentos repetitivos trazem emoções e somatizam o nosso corpo. Então aqui nós vamos ver essa reação do corpo à mente, nós vamos ver depois o que mais. Aqui tem um outro aspecto também muito legal. Cadê? Eu acho que é no outro livro. Vamos ver a partir da semana que vem a reação do corpo à mente para que a gente possa trabalhar um pouquinho mais com isso. Se tu está gostando desse conteúdo, comenta aqui, curte, te inscreve no canal para que tu possa ficar aproveitando mais. E se tu tiveres alguma emoção que tu tá ali, por exemplo, vício, a compulsão, acessa na playlist aqui também no YouTube, lá em Liberte-se com o Ho'oponopono Emocional e vai lá em compulsão, vai em vício, vai em julgamento e vai sentindo essas emoções. Aprende a trazer para o teu corpo, para que o teu corpo possa qualificar essa emoção, dando sentido, né? Sentir para dar sentido àquilo que está sentindo. Com isso tu vai criando dentro de ti uma permissão para sentir e um vocabulário emocional para que a gente possa crescer e se tornar esse ego saudável adulto que nós tanto somos e temos condições de ser. Obrigado pela presença, obrigado pelo carinho, obrigado pelos comentários, obrigado pelos compartilhamentos, obrigado por estar inscrito aqui. Vamos juntos aprender a se conhecer cada vez mais. Até a próxima. Tchau, tchau.